pessoal, aqui é a Stephanie. No vídeo de hoje eu trago pra vocês livros que eu acho que são pouco comentados, mas que eu indico. Eu não considero que eu sou uma pessoa assim que lê só coisas que ninguém conhece, que lê livros pouco conhecidos. Eu acho que eu leio de tudo um pouco. Eu gosto de pesquisar alguns livros por conta própria, mas também eu sempre acabo me deixando levar pelos livros mais hypados. Eu gosto de ver as indicações das pessoas, mas tem alguns livros que eu raramente ouço falar, e eu não digo só aqui no Booktube, mas assim, na vida mesmo, né, de pessoas em geral, assim, leitores e pessoas também que são produtoras de conteúdo. Então eu selecionei aqui esses livros que, na minha opinião, são pouco comentados, merecem um pouquinho mais de amor. Eu gosto muito de todos eles e eu vou mostrar pra vocês que são livros aqui que eu indico muito. O critério que eu utilizei pra montar essa lista foi selecionar apenas livros que já tinham sido lançados aqui no Brasil. Então eu penso sim em fazer um vídeo com livros que não foram lançados aqui no Brasil ainda, que eu gostaria que viessem pra cá. Se vocês tiverem interesse em um vídeo desse tipo, deixa aqui nos comentários, porque é um vídeo que eu já pensei em fazer, mas eu não sei se é muito interessante pras pessoas. Mas no vídeo de hoje eu vou focar apenas em livros que já foram lançados aqui, mas que não recebem, na minha opinião, o devido amor que merecem. O primeiro livro da lista é um livro chamado Reconstruindo Amélia. Esse livro é um thriller mais familiar, é um livro que fala sobre uma relação entre mãe e filha. Eu já fiz resenha sobre esse livro aqui no meu canal, já faz bastante tempo, então não é uma coisa assim muito recente, mas é um livro que na época que eu li eu gostei bastante. Eu acho que ele tem pontos muito importantes a serem discutidos, como relação familiar, né, entre mãe e solo, quando a mãe, ela cria o filho sozinha. Então tem bastante dessa discussão sobre essa coisa de relações entre pais e filhos que não são relações tão abertas, que são relações em que as pessoas são um pouco mais fechadas umas com as outras, em que elas não se comunicam tanto. Quais são as consequências que isso pode gerar para a relação entre essas pessoas. Então eu acho que é um livro que vale muito a pena vocês darem uma conferida. Ele não é um livro assim de tirar o fôlego nem nada, mas eu achei bastante interessante, porque ele mostra assim tanto o lado da mãe quanto o lado da filha. Tem uma alternância, né, de passado e presente muito interessante, e tem sim algumas reviravoltas e algumas coisas muito bacanas que eu acho que vale sim a pena vocês darem uma conferida. O próximo livro dessa lista é Romance Tóxico. Esse é um livro que eu acho que merecia receber a mesma atenção e o mesmo carinho que livros como É Assim Que Acaba ou aquele outro livro da Jennifer Brown chamado Amor Amargo recebem. Eu acho que Romance Tóxico merecia receber toda a atenção que esses outros livros recebem, porque ele fala sobre o mesmo assunto e eu acho que ele fala de uma maneira muito sensível e muito especial. Então ele é um livro, né, que, como o nome já indica, ele fala sobre um relacionamento abusivo, mas eu acho que é um livro que consegue sim fugir um pouco do óbvio e não focar apenas em cenas chocantes e em relacionamento abusivo de forma física. Eu acho que é um livro que mostra que o abuso pode vir de maneiras diferentes na vida de uma pessoa, nem sempre o abuso vem apenas de um relacionamento amoroso. Então é um livro bastante triste, bastante pesado, mas que eu acho que merecia receber mais atenção. Claramente tem sim alguns avisos de gatilho aí, né, pra vocês, pra quem não consegue ler sobre relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica, é bom ficar longe desse livro, mas eu acho que ele é um livro um pouco mais leve nessa questão, assim, de violência, né, explícita. Ele é um livro que vai abordar mais questões psicológicas e por isso eu acho que vale muito a pena todo mundo conferir. É um livro muito querido por mim. Eu só li esse livro em e-book, eu tenho muita vontade de ter a versão física, porque a capa também é muito linda. Uma Loucura Discreta também é um livro que eu acho que merecia mais atenção aqui no Brasil. Eu, inclusive, tenho muita vontade de reler esse livro, porque eu li ele em e-book e depois consegui comprar a versão física, porque realmente foi um livro que me marcou bastante. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu esperava uma coisa dele e o que eu encontrei foi algo ainda maior, ainda melhor. É difícil, assim, falar sobre ele sem entregar muita coisa. Eu acho que o mais interessante da experiência desse livro é você ir de cabeça na história sem saber muita coisa. Mas basicamente é uma ficção histórica, é um livro que se passa, se eu não me engano, no século XVIII, eu não tenho certeza agora. Ele conta a história da Grace, que é uma menina que passou por um trauma muito grande na vida dela e ela é internada numa instituição, né, para pessoas mentalmente instáveis. E lá nessa instituição ela conhece um médico e essas duas pessoas vão começar a se relacionar, mas não é o que você está pensando. Por isso que eu digo que eu acho que esse livro você tem que ir realmente sem saber quase nada sobre ele, porque a autora, ela consegue trabalhar, assim, coisas muito interessantes. Ela consegue falar sobre abuso, ela consegue falar sobre transtornos mentais. O livro tem uma pegada também de investigação policial, então, assim, são vários assuntos, todos muito bem trabalhados. Eu acho que no final ela peca um pouquinho em algumas coisas, mas no geral é um livro maravilhoso, ótimo. Eu amo essa capa. Eu tenho bastante vontade de reler esse livro, porque eu lembro que a primeira experiência foi muito legal, mas eu acho que na segunda eu vou conseguir ver outras coisas, outras camadas, outras nuances que eu não consegui ver de primeira. Então recomendo muitíssimo Uma Loucura Discreta. O próximo livro dessa lista é Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner. Talvez vocês já conheçam o Jeff Zentner por causa do outro livro dele, que é um pouco mais famoso que esse aqui, que é o Dias de Despedida. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro livro dele, foi o primeiro livro que ele escreveu, mas ele foi lançado depois de Dias de Despedida. Eu gostei bastante do Dias de Despedida, mas esse livro aqui foi realmente, assim, muito mais impactante pra mim. Ele é um livro que, na superfície, tem uma história bastante simples sobre a amizade aqui entre essas três pessoas, entre esses três adolescentes.
mas o que o Jeff Zentner conseguiu fazer com uma história tão simples, pra mim, assim, é impressionante. Ele consegue abordar muitos assuntos. O livro tem diversas camadas, assim como os personagens também têm, que essas camadas elas vão sendo desvendadas ao longo da história. E, assim, pra mim foi extremamente impactante. Principalmente, assim, do meio pro final, foi quando eu realmente recebi todo o impacto de uma vez. E não foi nada fácil, eu chorei bastante com essa leitura. Eu recomendo muitíssimo. Se você já leu o outro livro dele, se você tem algum receio, né, de ler os outros livros dele, gente, não tenha. Vá de cabeça nesse livro dele aqui. O outro livro que ele lançou depois eu não gosto tanto, mas esse aqui é um livro que eu acho que merecia também muito mais atenção. Ambos são maravilhosos, mas esse aqui eu acho que tem, assim, uma coisinha especial. E quando a gente pensa que esse aqui foi realmente o primeiro livro dele, né, o livro de estreia dele, é ainda mais impressionante. O próximo livro que eu gostaria de citar aqui é Para Poder Viver, da Yeonmi Park. Esse livro de não ficção é contado pela Yeonmi Park, que é uma menina norte-coreana que conta aí a sua trajetória de saída da Coreia do Norte para uma vida melhor, para encontrar uma liberdade que ela não tinha quando ela vivia lá na Coreia do Norte. Esse é um livro que eu acho que eu nunca ouvi nenhum booktuber falar. Talvez por ser não ficção, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta de ler. Eu mesmo não leio tanto não ficção assim. Esse com certeza sim é um dos melhores livros de não ficção que eu li. Ele pode ser considerado também uma autobiografia, porque é contado pela própria Yeonmi. Gente, essa menina, ela tem uma força, sabe? Como eu fico assim pensando, toda vez que eu me pego pensando nesse livro, eu penso como essa menina foi forte. Por ela ser tão nova, né? Tão jovem, ela era adolescente quando ela passou por essa travessia, né, que ela teve que fazer. É uma história de vida muitíssimo pesada. Ela vai realmente destroçar o seu coração, porque não é nada fácil ler os relatos dessa menina, porque ela conta desde toda a opressão que ela sofria lá na Coreia do Norte, até todo o processo que ela passou na travessia para poder sair desse país. E assim, ela passou por coisas horríveis. A mãe dela passou por coisas mais horríveis ainda, coisas extremamente traumatizantes. Não é um livro nem um pouco fácil de ler, e eu não recomendo pra ninguém que tenha mais sensibilidade com assuntos de abuso, violência contra a mulher. É inacreditável pensar que uma menina tenha passado por isso tão nova. Eu admiro muito a Yeonmi, porque realmente ela é um exemplo de força e de resiliência. Nesse momento político que a gente vive, é um pouco mais complicado ler sobre governos totalitários, mas é muito importante. Então eu recomendo muito essa leitura. Eu queria muito que esse livro fosse mais enaltecido, porque ele realmente merece. Um outro livro de uma autora que eu já citei aqui, que eu acho que merece muito mais atenção, é A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness. Assim como Uma Loucura Discreta, né? É também da mesma autora esse livro. Vai se ferrar, criança! Eu acho que a Mindy McGuinness é uma autora que tem um jeito muito especial de abordar temas sérios nos seus livros. Esse livro aqui é um livro que conta uma jornada de vingança de uma menina que se torna meio que uma justiceira, né? E ela quer ir caçar homens que são estupradores aí nessa cidade dela. Mas é muito mais do que isso a história. Assim como Uma Loucura Discreta é um livro que tem uma superfície, é um livro que tem uma história assim inicial, mas o livro acaba se aprofundando mais, se tornando muito mais complexo do que aquilo que ele aparenta. Eu conheço algumas pessoas que não gostaram desse livro. Eu particularmente gostei muito. Eu cheguei a fazer uma resenha sobre esse livro, mas também faz bastante tempo. Eu até vou deixar aqui o link. Não é algo muito recente, mas eu discuti sobre coisas que são abordadas aqui que pra mim são muito importantes e muito sérias. Por mais que você possa ter alguns problemas, principalmente com o final do livro, que eu sei que não é todo mundo que gosta. Eu mesma fiquei meio assim com o final, porque é um final um pouco complicado, assim. Pode gerar reações negativas na gente, mas ainda assim eu acho que é um livro que vale muitíssimo a pena pra todo mundo que gosta de ler sobre essas temáticas, sobre cultura de estupro, quer aprender um pouco mais sobre feminismo e cultura de estupro. Esse aqui é o livro certo. Pode ser que você encontre alguns problemas em questão de narrativa, mas no geral é um livro maravilhoso que eu indico muito e também queria que fosse mais falado aqui no Brasil. O próximo livro da lista é Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Quem me conhece sabe que essa aqui é uma das minhas autoras favoritas. Eu cheguei também a fazer uma resenha sobre esse livro aqui no canal, também uma resenha um pouco antiga. Acho que eu preciso voltar a fazer resenhas nesse canal, porque a maioria das minhas resenhas são antigas. Mas é um livro que inclusive inspirou uma série na Netflix, né, uma minissérie na Netflix. A Margaret Atwood se tornou mais famosa nos últimos anos por causa de O Conto da Aia, mas gente, Vulgo Grace é um livrão tão bom quanto o Conto da Aia. Esse livro aqui é uma ficção histórica em que a Margaret pegou uma personagem histórica, né, uma pessoa que realmente existiu e construiu uma história pra ela de ficção, baseada na realidade. Então aqui nós vamos conhecer a Grace Marks, que viveu no século XIX e foi acusada de assassinato. Ela e o outro rapaz que vivia na mesma casa que ela trabalhava, né, que ela era uma das criadas lá da casa. Então aqui no livro a gente vai explorar as camadas
mais profundas da mente da Grace. A Margaret tem um dom de conseguir aprofundar o psicológico dos personagens dela, que assim, é fora de série. O que essa mulher consegue fazer com os personagens dela, e pra você entender a personalidade de cada um, entender a complexidade psíquica de cada um, é um negócio assim que eu amo, é uma das minhas características favoritas dessa autora, e o que ela faz aqui em Vulgo Grace é realmente pra aplaudir de pé. Então se você gostou de Conto da Aia, dê uma chance pra Vulgo Grace. É um livro um pouco mais denso, né, ele é maior, mas assim, vale muito a pena. E vale também muito a pena assistir a série da Netflix, que é extremamente fiel, muito bem feita, muito bem produzida. Fica aqui essa indicação, queria que esse livro também fosse tão enaltecido quanto o Conto da Aia, porque é tão bom quanto, gente. Eu sou muito fã desse livro e dessa autora. Agora, um livro que eu queria muito ter aqui, a versão física. Estou atrás da versão física dele, mas ainda está um pouquinho caro. Eu ouvi esse livro em audiobook, estou falando de Eu, Elton John. Bom, eu sou muito fã do Elton John, não é de hoje, desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito do Elton John. E eu acho que a autobiografia dele é uma das coisas mais incríveis e maravilhosas que eu já tive o prazer de ler na minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre histórias de vida, né, de pessoas famosas, né, de muitas pessoas envolvidas, né, com música principalmente, pessoas que tiveram problemas com drogas, bebida e tudo mais. Eu acho que o Elton John é o exemplo perfeito de uma pessoa que passou por tudo isso e mesmo assim conseguiu sair de todos esses vícios e se tornar uma pessoa muito melhor. Hoje você olha o Elton John, ele tá lá com a sua família, né, já é um senhorzinho, tá com seus filhinhos, tá com seu marido, tudo bonitinho, fazendo caridade e tudo mais. Vocês não têm ideia do capeta em forma de guri que esse homem era quando ele era mais jovem. Essa autobiografia dele é realmente, assim, muito impactante. Eu acho legal porque o Elton John, ele não esconde. É claro que, né, talvez ele tenha maquiado algumas coisas ali, mas eu li esse livro e senti muita honestidade da parte do Elton John. Ele não tenta esconder o lado feio dele, ele não tenta esconder que ele era uma pessoa horrível e que ele conseguiu melhorar ao longo do tempo e evoluir, que é o mais importante. Eu recomendo muito essa autobiografia, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo específico sobre esse livro, mas primeiro eu quero comprar a versão física, né, porque como eu disse, eu ouvi o audiobook desse livro logo que lançou e foi uma experiência maravilhosa porque esse livro foi narrado pelo Taron Egerton, e quem não sabe quem ele é o ator que interpreta o próprio Elton no filme Rocketman. E quando eu tiver a versão física eu vou ver se eu releio o livro pra poder fazer um vídeo sobre esse livro, porque esse livro merece. É a melhor autobiografia que eu já li e eu queria que mais pessoas falassem sobre ela. Estamos chegando então ao fim dessa lista, eu tenho mais 2 livros pra falar, ambos são livros LGBT, então acho que pra quem tá procurando aí diversidade, esses livros vão ser uma ótima pedida. Então primeiramente gostaria de falar sobre Apenas uma Garota, da Meredith Russo. Falei sobre esse livro recentemente aqui no canal, né, em alguns vídeos anteriores. Essa aqui foi a minha primeira experiência de livro LGBT com uma protagonista trans. Eu já li livros com personagens trans, mas foi a primeira vez que eu li com protagonista trans. Esse aqui é um livro on voices, né, então a gente tem uma protagonista trans e o livro também, né, a autora é uma mulher trans. Usou as próprias experiências para poder contar a história da Amanda, que é a protagonista deste livro. Esse livro ele não é novo, ele não é um livro que foi lançado há pouco tempo, mas assim, eu fico impressionada como pouca gente fala sobre esse livro, gente. As pessoas quando vão falar sobre livros LGBT nunca falam sobre esse livro. Ele merece receber muito mais atenção. Livro com protagonista trans já é difícil de vir pro Brasil e quando vem as pessoas simplesmente esquecem ele no churrasco, isso me deixa muito triste. É um livro que eu amei ler, eu amei, foi um dos melhores desse ano pra mim. Ele é uma história que deixa a gente com um quentinho no coração, ao mesmo tempo que também alerta pra diversas coisas sérias, diversos assuntos muito sérios em relação à vida de pessoas LGBT, à vida de minorias, principalmente pessoas trans. E por último, pra encerrar essa lista, eu tenho aqui Tashi e Tolstói, que também é um livro LGBT porque ele fala sobre uma protagonista assexual. Essa aqui é uma história super pra cima, super levinha, super gostosa de ler e super atual, porque a gente tem aqui a história de uma menina que tem uma websérie. Essa websérie é sobre um livro do Tolstói, que é o livro Ana Karenina, então ela faz essa websérie e aí ela acaba ficando meio que famosa. Então a gente vai acompanhar a jornada dela, né, se tornando aí famosinha de internet. Então é um livro super atual, com uma temática muito acessível e que tem essa representatividade, né, da protagonista que é assexual, heterorromântica. E eu acho que esse livro merecia sim mais atenção e merecia ser mais comentado também pelos mesmos motivos que eu falei de Apenas uma Garota, porque ele tem uma protagonista que foge um pouco daquele padrão que a gente sempre vê sobre livros LGBT, que são casais gays ou lésbicos, e aborda aqui um assunto que é pouco comentado, eu acho que na literatura em geral, que é a assexualidade. Esse livro é bastante didático, ele traz muitas informações interessantes, então eu gostei muitíssimo da narrativa da autora, da Catherine Ormsby, gostei muito da amizade entre a protagonista e a melhor amiga dela. Então assim, é um livro que é só amor, viu gente? Pode ler, vai sem medo, porque é uma delícia, e é um livro também que eu acho que merecia muito mais atenção aqui no Brasil. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha lista. Deixa aqui embaixo um livro que vocês acham que deveria ser mais comentado aqui no Brasil, se vocês tiverem alguma indicação pra me dar, eu vou ficar muito feliz.
E também me diz se vocês já leram algum desses livros ou se vocês ficaram também interessados em ler algum dos livros que eu citei aqui. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de deixar o seu like aqui embaixo, caso você tenha gostado desse vídeo. Me siga também nas redes sociais, eu deixo todos os links aqui no box de descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!